Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF, nosso terceiro neste sábado. O Botafogo ele tem sido muito citado em diversos programas de TV, incluindo da área esportiva e principalmente quando você fala de reestruturação. O CEO Jorge Braga tem sido convidado para falar sobre este processo que tem sido feito dentro do Glorioso. E isso é bastante positivo. Não tem como criticar quando o Glorioso ele aparece nos programas sendo pauta positiva. Nós criticamos demais quando o Botafogo é menosprezado, quando o Botafogo é citado de maneira pejorativa. Neste momento em que o Alvinegro busca uma reestruturação e busca um crescimento e principalmente ter credibilidade no mercado, aparecer em diversos programas, isso é muito bom para o Glorioso e para aquilo que a instituição pensa. Se a gente tratar o Botafogo como uma equipe que é gigante, da maneira que é, não aparecendo nesse processo de reestruturação, seria muito ruim. E neste ponto em que, por exemplo, foi fechado esse acordo com a XP Investimento, o Glorioso agora está em busca de um investidor, de alguém para colocar um aporte e talvez para o Botafogo virar SA. Caso o Botafogo vire um clube empresa, caso o Botafogo tenha um investidor, tudo o que está sendo feito agora, este processo do Alvinegro aparecer sempre como pauta positiva, isso foi muito certo. Não dá para, nesse momento, as coisas irem para um caminho de que o Botafogo não tem feito dever de casa, o Botafogo não faz nada certo. A pauta negativa que apareceu recentemente, que foi a questão dos direitos de imagens dos atletas que continuam em aberto, isso foi tratado de uma maneira profissional dentro do Botafogo. Isso é muito bem visto por quem está ali analisando todas as estruturas. Braga sempre fala, o dever de casa tem que ser feito. O Botafogo precisa passar a imagem para o mercado que tudo está sendo estruturado internamente. Não dá mais para dirigentes irem em programas de TV falando que o Botafogo está quebrado, falido, o Botafogo acabou. Quem vai querer investir grana em um clube que é tido como quebrado, falido, que acabou? Ninguém. É muito mais fácil uma pessoa, um investidor, um grupo de investidores colocarem ali, aportarem uma verba num clube que está sendo ajustado, um clube que aparenta ter sido reestruturado. E esse é o Botafogo, este é o Botafogo de Jorge Braga. O final de 2021 e o primeiro semestre de 2022 serão de suma importância para esse processo de reestruturação do Botafogo. E que não apareça ninguém querendo destruir essa mudança estrutural que o Botafogo está tendo. Sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável pelo canal do TF, para mais um conteúdo aqui neste canal. Este aqui é o nosso terceiro, o Noite Alvinegra. Tivemos o giro e o almoço. Assistam os outros dois vídeos, além dos conteúdos lá no Botafogo no Coração. Agora vai ter um vídeo bem bacana, por volta das 20 horas e 30 minutos lá no Botafogo no Coração. E amanhã também com conteúdos especiais. Gritos de torcida do Botafogo que te emocionam e que me emocionam. Vou colocar lá no Botafogo no Coração, caso vocês queiram ver e sejam inscritos no meu outro canal aqui no YouTube, falando de Botafogo. Aqui, ó, link na descrição. Estamos com quase 29 mil inscritos, dá pra gente bater 30 mil lá e 141 mil aqui. Dê essa moral aí, vamos bater essas duas marcas marotas, moleques e sereleps. Roda a vinheta. Chay é dúvida para o jogo contra o Confiança. Vejam o almoço com o TF que eu estou explicando toda a situação do camisa 14. E pensando nessa possibilidade, quais são as opções do técnico Anderson Moreira para esse importante jogo contra a equipe do Sergipe? A mais básica seria a entrada do Luiz Henrique, que é um jogador que não tem atuado nada. Até agora não justificou a sua contratação. É um cara que entra e não dá nenhuma continuidade a nenhuma jogada, digamos que é um a menos que o Botafogo tem tido em seus jogos. Você tem a possibilidade do Marco Antônio atuando por dentro. Ele até fez essa posição em algumas partidas no Campeonato Carioca e também no começo da Série B, quando o Chay jogava um pouco mais pelo lado. Mas o Marco Antônio, ele não tem o mesmo dinamismo do Chay. O Chay é um cara que se desloca o tempo todo, dá opções. Talvez pudesse ser um jogador para aparecer nessa posição. O que me pega é esse jeito do Marco Antônio de, às vezes, ele não aparecer tanto, não buscar tanto jogo como o Chay faz. Então seria uma opção entre ele e o Luiz Henrique, claro que eu iria de Marco Antônio. Porém, você tem as opções aleatórias, aquelas onde o técnico Anderson Moreira poderia tirar um coelho da cartola. Quais seriam elas, TF?
Por exemplo, por que não repetir uma dupla de ataque que funcionou muito bem no final do Campeonato Brasileiro, contra equipes mais fortes? Rafael Navarro e Matheus Nascimento, isso mesmo. O Chay, ele muitas das vezes, ele é um segundo atacante que flutua, faz o papel de meio armador, de segundo atacante, chega pisando na área. E você mudaria um pouquinho a característica do jogador que estaria atrás ali na armação. Você teria um segundo atacante mesmo, não teria um jogador, um meia, fazendo esse papel de ora segundo atacante, ora um meia armador. Você poderia colocar Rafael Navarro e Matheus Nascimento, os dois revezando ali no papel de camisa 9, ou a joia de 17 anos, fazendo aquele papel de segundo atacante, flutuando um pouco mais. Poderia ser uma opção e você teria mais poder de fogo nesse jogo contra o Confiança. Pensando nesta possibilidade, aí você poderia ter um jogador menos móvel e você traria o Rafael Navarro para fazer o papel de segundo atacante, que seria colocar o Rafael Moura como um camisa 9, um centroavante, e o Navarro flutuando um pouco mais, como ele já fez com a camisa alvinegra, né? Sendo um jogador com maior flutuação. Essas são as possibilidades. É claro, né? Você tem ali a chance de colocar o Pedro Castro jogando um pouco mais à frente, algo que eu não gosto, que já foi feito em alguns jogos em que o Chay não jogou e o camisa 33 não rendeu tão bem. Felipe Ferreira, que está afastado há algum tempo, não joga, seria uma possibilidade? Sim, mas só que tem que não atua há muito tempo e tem um desgaste já natural com o torcedor botafoguense, e colocá-lo numa situação como essa, num jogo importantíssimo, qual seria a reação deste jogador? Você tem ali Cezinha, um jogador que pouco atuou, que também faz esse papel de camisa 10, mas é uma opção bem mais complicada. Friso tem jogado sempre quando entra nesse papel do Chay. O Friso não joga mais como volante com o técnico Anderson Moreira, atua um pouco mais como meio armador. É uma possibilidade? Talvez. Porém, acho que o técnico vai de Luiz Henrique, pela ordem, Marco Antônio e talvez ali outro jogador. Acho improvável que ele faça isso que eu falei com vocês dos dois atacantes, mudar um pouco o corpo do time e colocar um Botafogo um pouco mais incisivo com dois jogadores que pisem mais na área. Eu faria isso, seria a minha visão. Colocaria dois atacantes, colocaria um jogador mais de área para fazer o papel do Chay. Mas vamos torcer que de repente, nesses próximos dias, o Chayenne consiga ter uma recuperação rápida e vá para campo contra o Confiança. Se isso não acontecer, que o técnico Anderson Moreira faça a melhor escolha para o Botafogo. O que não dá é para o time jogar capenga numa partida importantíssima na Série B contra o time lá do Sergipe. É isso, mais um vídeo aqui chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta no começo da madrugada, ali no meio da madrugada, com mais um giro de notícias. Amanhã, almoço com TF, Noite Alvinegra e, claro, todos os conteúdos que você encontra lá no Botafogo no Coração com o Thiago Franklin. São dois canais para falar sobre Botafogo. Respondendo uma pergunta. Uma pessoa perguntou, TF, para que dois canais falando sobre Botafogo? Gente que reclama onde você tem dois espaços onde você trata só sobre Botafogo. E aí, quando o Botafogo não é citado na mídia tradicional, vocês vão reclamar também? São dois espaços para falar sobre a coisa que eu mais amo, que é o Botafogo de Futebol Regata. Se eu tiver a possibilidade de ter 3 espaços para falar de Botafogo, eu terei 3 espaços para falar de Botafogo, porque é o assunto que eu amo falar, é o clube que eu amo. Aqui, ó, Botafogo de Futebol Regatas. Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau e fui. Tamo junto.